Eu quero, em cima do tema da mensagem que nós falamos esta semana, trabalhar um assunto que nos nossos dias, hoje, atualmente, eu tenho visto muito pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. O que eu vejo é as pessoas acordarem e botarem no seu Facebook assim: foco, força e fé. Foco, força e fé. E bora lá. Bora lá. E eu peguei esse foco, força e fé e fui dar uma olhada biblicamente para ver o que nós podemos tirar de base nisso, né? Porque eu tenho visto muitas pessoas com os seus dizeres no Facebook: foco, força e fé, mas de repente você olha para a pessoa e ela está desanimada. Eu pensei, o que proporcionou esse foco, essa força e esta fé, que não produziu nada de positivo, ou como gostaria, talvez a pessoa que tivesse produzido. Então eu quero trabalhar esse assunto nessa noite, amém? E esse assunto eu fui pesquisar ele e eu encontrei uma pessoa que a gente pode olhar muito bem nisso, que está no livro de Juízes. Então abra aí no livro de Juízes, enquanto você procura. Eu quero lembrar que nós vamos ter no próximo final de semana a nossa última palestra do tema O Cristão e a Política. Eu confesso para vocês, estou impactado com o que eu vi, o que eu aprendi em 3 aulas, e eu sou muito crítico do que eu ouço, e para mim ouvir precisa ter um conteúdo realmente muito edificante. E ao ouvir o pastor Frank, e eu quero trazê-lo na nossa igreja, talvez fazer um seminário sobre escatologia, alguma coisa desse tipo, nós vamos trazê-lo ele certamente para o ano que vem. Aprendi muitas coisas, eu incentivo você a olhar ali no Facebook da Ágape, eu acho que até compartilhei para o nosso Facebook também pessoal, e você tirar um tempinho, é 1 hora que você tem que ouvir, né? Mas ouça com atenção, veja a explicação dos parâmetros que se tem biblicamente para nós não sermos omissos com relação à nossa responsabilidade que Deus nos entregou sobre estarmos presentes no governo, amém? Sermos influência, sermos pessoas que, um posicionamento de fé e como nós temos que viver, amém? Então não perca esta grande oportunidade. Nós vamos ter a nossa ceia no dia 8, então a ceia vai ser dia 8, ok? Não vai ser agora no dia 1º, vai ser no dia 8, sem ser o domingo próximo, o outro. E no dia 7 nós vamos ter um batismo nas águas, né? Finalizando o ano de 2020, nós vamos ter um batismo nas águas, e vamos batizar então aqueles que desejam, se decidiram descer as águas neste momento. O batismo é uma confirmação da nossa fé, daquilo que declaramos em Cristo Jesus, amém? Então vai ser no dia 7 lá no nosso sítio, a partir das 14 horas, e eu convido a igreja a participar, está lá junto para nós celebrar, cantar, adorar ao redor da piscina, aqueles que estarão descendo as águas do batismo, amém? Não fique de fora desse momento precioso que é o batismo. Também nós estamos já divulgando há algum tempo atrás, já sobre um aplicativo da rádio que nós temos, podemos baixar no nosso smartphone. Você entra na loja do Play Store ali e digita Rádio Fonte Bênção, você pode baixar. Se você já baixou, você está acompanhando as transmissões do Facebook, que nós fazemos de segunda a sexta-feira. Também os louvores, que fica 24 horas no ar. O pastor Everton adquiriu um programa muito legal, que faz com que a rádio fique online, né? Então você pode estar ouvindo também as mensagens já gravadas, aquelas que já foram ministradas aqui. E também você pode escutar os programas de rádio da 90.3 no sábado à tarde, amém? São ferramentas que Deus tem colocado à nossa disposição. Também um canal do YouTube, você pode se inscrever ali, toda vez que entra uma nova postagem de vídeo, você recebe a notificação para você acompanhar e com certeza ser abençoado, amém? E eu fiquei olhando essa questão então, que as pessoas dizem, né? Conhecido 3 Fs: foco, força e fé. E fui observar essa questão porque será que é o suficiente ter foco? Será que é o suficiente ter força? Será que é o suficiente ter fé?
E então peguei a Bíblia e fui buscar um pouquinho entender isso. E me deparei com a vida de Sansão, no capítulo 13 de Juízes. Fala sobre a visitação de Deus na vida de uma família. No verso de número 2 vai dizer assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan. Dan era uma das tribos de Israel, chamado Manoá ou Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Nota que aqui a palavra anjo está em letra maiúscula. E essa é um diferencial para você saber quando são anjos e quando é o próprio Deus. Então quando você encontra anjo com a letra minúscula, está falando de anjos, né? Aqueles criados por Deus. Quando você encontra a palavra no Antigo Testamento, anjo com letra maiúscula, está se referindo ao próprio Deus. Então Deus apareceu para esta mulher e disse para ela que ela teria um filho, e que esse filho seria usado por Deus. Deus vem ali, se manifesta. Se você olhar no versículo final do capítulo 13, no verso número 24, diz: depois deu a mulher à luz a um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Amém? E diz ali: o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maná. Então nós temos aqui um momento em que há uma promessa de Deus manifestada numa família. Esta família era uma família de crente, pais cristãos, tementes a Deus. E esse filho vem e nasce nesta família, e ele nasce com um propósito. Uma das coisas que nós temos que entender é que o Evangelho manifestado na cruz, na pessoa de Cristo, as boas novas de salvação, elas se manifestaram a nós com um propósito. Paulo, quando vai falar desse propósito em Coríntios, ele vai dizer que ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Então, não basta só ter foco, é necessário ter foco naquilo que é correto, amém? Naquilo que é certo. E Sansão então começa a sua vida, e ele vai mostrar que o foco dele sai fora dos princípios do que Deus queria. No capítulo de número 14, diz assim, ó: desceu Sansão a Tímana, vendo em Tímana uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímana das filhas dos filisteus, tomai-a pois por esposa. Ele já começa mostrando uma conduta que Deus não aprovaria. O pai dele vai olhar para ele e vai dizer assim: filho, teu foco não está errado. Ou seja, não haveria entre as mulheres do nosso convívio, da nossa linhagem, da nossa fé, alguém que te pudesse ser por esposa? Aqui você vai começar a perceber que o foco de Sansão, embora sendo um crente, estava errado. Então não basta você ter foco. Se o foco não estiver certo, as coisas poderão não sair de acordo como você gostaria. Amém? E olha o que ele vai dizer aqui no verso 3: porém seu pai e sua mãe lhe disseram, olha só para mim aqui, a Bíblia não é um livro que te proíbe fazer as coisas. A Bíblia é um livro que te orienta a fazer as coisas. Com base ao que Deus estabeleceu a nós, diferente da criação, nos dando livre-arbítrio, a palavra de Deus sempre vai nos instruir. Nesse momento,
A voz do seu pai estava sendo uma instrução ao seu coração, para que ele mudasse o foco naquele momento. E o pai dele disse: não há alguém entre as filhas de Israel, para que você possa tomar por esposa, para que você tenha que pegar uma incircuncisa. E você vai entender que a incircuncisão era alguém que não tinha um pacto com Deus, era alguém que não temia Deus, era alguém que não tinha um coração em Deus. E o pai dele está dizendo: você quer para a tua esposa alguém que não tem um relacionamento com Deus, alguém que não tem uma fé com Deus, alguém que não ama Deus. Onde é que está o foco aqui? O foco está na sua vontade. Uma vez salvos em Cristo, nós não somos salvos para fazer a nossa vontade. Ainda que Deus permita, Ele espera que nós venhamos olhar para Ele e entender o que Ele ensinou na oração do Pai Nosso. E o que Ele ensinou na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Cristo deixou muito claro quando Ele orou no Getsemane, dizendo que Ele tinha uma vontade, mas que Ele estava com um foco naquilo que era a vontade de Deus, e pediu para Deus que Deus então tomasse aquela situação, e que o melhor acontecesse naquele momento. O foco é interessante. A circuncisão era sinal de pacto com Deus, era sinal de aliança com Deus. E Manoá disse para Sansão: teu foco está errado. Então eu comecei a observar que não basta só você ter foco. Se o foco não estiver no certo, você pode não colher aquilo que você gostaria, todo o entusiasmo para que aquilo acontecesse, e aquilo acaba não acontecendo, e vai haver uma frustração. Então você começa a observar alguns detalhes importantes, certo? Agora, ele tinha um foco, mas o foco era ele, os seus prazeres, as suas vontades. Aí você vai ver, ele não tinha só foco, ele também tinha força. Amém? Sansão tinha força. Se você olhar no capítulo 16, no verso número 6, vai dizer assim: eu disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te que me considere a tua grande força, e com o que poderia ser amarrado para que pudesse te subjugar. Ele tinha força, mas a força que ele tinha, ele estava empenhando em coisas erradas. Sabe, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser fortes. Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo tinha um entendimento de que era necessário uma força, mas essa força tinha que estar focada em Deus. Amém? E assim Sansão então começa a mostrar. Sansão tinha fé? Claro que tinha, mas a sua fé estava desfocada. Eu gosto muito em Lucas capítulo 8, quando Jesus está na tempestade, e no meio da tempestade, no meio daquele momento que se levanta aquele vento, aquele mar agitado, aquela água que batia fortemente contra o barco dos discípulos, eles ficaram temerosos. Aí Cristo levantou a sua voz, repreendeu a tempestade, repreendeu o vento, diz que tudo se fez bonança. Aí Jesus olhou para eles e disse: aonde está a vossa fé? Veja, Jesus não disse: vocês não têm fé. Jesus disse: aonde está o foco da vossa fé? Porque às vezes nós confiamos a nossa fé naquilo que podemos fazer. Enquanto temos saúde, estamos cheios de fé. Mas aí acontece uma coisa e esmorecemos. Aí Jesus: onde é que está a tua fé? Estava em você mesmo, que você pode produzir? Ou quando temos aquela reserva lá no banco, aí temos confiando que tem um dinheiro lá, aí a nossa confiança está no dinheiro. De repente acontece alguma coisa, o dinheiro vem, o dinheiro vai. E aí Jesus olha e diz: vem cá, onde é que estava a tua fé? Estava na tua poupança, na tua economia? Era ali que estava a tua fé?
Então quando Jesus olha para os discípulos e diz: aonde está a fé de vocês? Jesus está dizendo: ei, vocês estão caminhando comigo, vocês estão acreditando no quê? Aonde vocês estão botando a fé de vocês? Então Deus havia chamado Sansão, ele tinha um foco, estava distorcido, ele tinha força, mas não estava aplicando a força no que deveria, e ele tinha uma fé, mas a fé dele estava pendendo para as coisas naturais. E é tão sério que o Espírito de Deus se retira dele e ele não percebe, porque a sua fé não acompanhou aquilo que é correto, como ele deveria, certo? Saber o seguinte: não, eu nasci por vontade de Deus, eu vim com um propósito, Deus me salvou, me colocou na igreja com um propósito. O que eu preciso fazer? Trabalhar por aquilo que edifica a minha casa, o meu lar, focar as coisas do reino, aplicar minha fé, fundamentar ela cada dia mais, sabe? Jesus havia falado isso quando a figueira secou. Pedro disse: qual é o segredo disso? Jesus disse: tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. Então você começa a perceber que não é o suficiente às vezes dizer que tem foco, que às vezes tem força, que tem fé. Mas contrapartida, eu também olhei um outro personagem, do qual eu percebi que ele tinha um foco correto, ele teve a sua força empenhada e a sua fé manifestada. Então você volta um pouquinho, você vai encontrar o livro de Josué. Capítulo de número 1. Verso de número 2. Deus vai dizer assim, ó: Moisés, meu servo, é o quê? Olha só, como Deus lida com o luto. Deus não para no luto. Deus não se tranca no luto. Porque para Deus, Ele lida diferente do que nós lidamos muitas vezes com a morte. Para Deus a morte física é apenas uma passagem para uma nova etapa. Amém? Então agora Moisés sai de cena, ele procura Josué e diz para ele: Josué, dispõe-te agora, passa este Jordão tu e todo este povo e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está dando um foco para ele. Como quando nós somos salvos, Deus dá um foco para a nossa vida. Por que muitos não vivem esse foco? Porque investem mais nos seus prazeres. Agora Deus fala com Josué e diz: Josué, estou te dando um foco para você. Ó, estou te dando uma tarefa, foca nisso. Passa o Jordão. Verso 3: todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Ele está dizendo: Josué, foco no negócio agora, porque eu sou contigo, eu tenho promessas na tua vida, eu tenho promessas na tua família, e você agora tem uma missão. Então te levanta, pruma os teus pés e bora para frente. Você acha que Deus não tem falado isso para nós, para a nossa geração hoje? A mesma coisa. O problema é que nós estamos focando naquilo que não está edificando. E o tempo está passando. E o tempo vai passando. Olha, esse homem me dá uma noção do que realmente é ter foco. Agora no verso de número 6, vai dizer assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Aonde ele tinha que aplicar a força dele? Diferente de Sansão, que aplicou a sua força para seus prazeres, Josué tinha um foco, e Deus disse: aplica a tua força para que você
faça tudo conforme está na minha lei. Ou seja, se há uma coisa que nós precisamos de força, é para estar na vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus permanecer na nossa vida. Porque tudo vai conspirar para que eu e você não permaneça na palavra de Deus. Então nós temos que ser fortes, determinados a cumprir. Josué me dá uma lição. Ele não só tinha um foco, como ele empenhou a sua força em permanecer naquilo que era de Deus. Amém? E eu e você precisamos permanecer naquilo que é de Deus. Foco e força nas coisas corretas. Sabe? Você acha que para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, não precisamos ter foco? Claro que precisamos. Não precisamos ter força? Claro que precisamos. Paulo tinha uma meta, um foco na vida dele. E ele empenhou as suas forças em persistir nessa caminhada. Exatamente dessa maneira. Sabe? Às vezes, pertinho da bênção, alguns desfocam, saem fora do propósito. Deixam de se esforçar para agradar a Deus, para estar no centro da vontade de Deus. Então eu volto a repetir, não basta só ter foco. Porque se você tiver foco nas coisas erradas, o resultado vai ser errado. Não basta só você dizer eu tenho força. Se essa força estiver sendo canalizada de maneira errada, você pode te cansar. Como diz lá em Isaías 40. Lá no verso 30 em diante, o que ele vai dizer lá? Os moços cansados de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Uma coisa é quando nós queremos, outra coisa é quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. É diferente. E aí Josué recebe então uma orientação de Deus. E Deus sempre vai dar uma orientação. Ele deu também a Sansão, mas Sansão saiu fora do foco. Deus tem dado isso para a nossa geração. Mas será que nós temos mantido o foco? Essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje. Josué, eu vou ser contigo. Agora tu precisa ser forte. E ele vai dizer aqui: tão somente forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Ou seja, é importante nós entendermos toda a lei. Existem contradições que as pessoas às vezes fazem, dizendo: pastor, mas como assim? A lei passou. Não, Jesus não disse que a lei passou. Ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. O que passou foi a lei cerimonial, mas a lei moral ela continuou. Tanto que Paulo vai usar a lei no Novo Testamento, em diversas ocasiões. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E aí você vai perceber que essas leis, elas estão para ser observadas dentro do contexto bíblico. Mas muitas vezes nós não damos atenção a isso no nosso dia a dia. Não cuidamos. Agora, o que a Bíblia está dizendo? Que eu preciso ser forte e corajoso para cumprir isso. Porque isso não é uma coisa de menino. Isso é uma coisa de homem espiritual, amém? De alguém que determinou-se a seguir Jesus e dizer: não, isso aqui é inegociável. Esses valores morais eu não vou negociar. E aí você tem que ser forte contra isso. Determinado. Esses valores têm que estar na nossa vida. É a nossa cartilha de vida. A Bíblia é o nosso manual de vida. Mas se nós não observarmos ela e não nos esforçarmos para que ela possa viver em nós, nós estamos criando algo da nossa cabeça. Eu gostei muito que o pastor Frank falou sobre o Deus imaginário. É quando as pessoas imaginam Deus da maneira que elas pensam. Então elas formulam o Deus na sua cabeça. E esse Deus é como ela pensa e como ela quer.
Mas o Deus da Bíblia, conhecido como Jesus ou Cristo, Ele não pode ser moldado na nossa cabeça. É eu que tenho que me moldar a esse Deus. É eu que tenho que abrir o meu coração para viver de acordo com os seus princípios. Então Josué foca, Josué coloca a sua força. Se nós não colocarmos a nossa força na vida cristã para começarmos a torar e podar tudo aquilo que não vem de Deus, queridos, nós vamos viver uma vida completamente superficial e religiosa. Essa é a verdade. Por falta de foco, por falta de força, exatamente no que a Bíblia nos ensina. E o que ela ensina? Valores, dos quais nós não podemos negociar. Simples. Não negocie esses valores. E eles estão aí na nossa sociedade todos os dias nos colocando à prova. E às vezes a gente fica em cima do muro. E eu quero lembrar que o muro é do capeta. Então se está em cima do muro, já está no que é do capeta. Temos que tomar uma decisão bem clara a respeito disso. Nosso foco, o reino. Nossa força, cumprir aquilo que o reino estabelece. Nossa fé, pautada no Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você vai ver adiante aqui, verso de número 7. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Mas para mim falar de algo, eu preciso conhecer. Como é que você vai falar de uma coisa que você não conhece? Imagina, você vai fazer a apresentação de alguém, mas você não conhece essa pessoa. Em 2 palavras acabou o teu argumento, porque simplesmente você não conhece. Então às vezes, por que falta argumento em relação às coisas de Deus? Porque nós não meditamos, nós não nos alimentamos. E então quando precisamos falar desse livro, nos falta conteúdo. Simples. Quando precisamos orar, nos falta palavras. Você está entendendo? Quem está entendendo em nome de Jesus, está entendendo? Então Josué, foco. Josué, força. E a Bíblia diz que Josué se coordenou então pela palavra de Deus. Ele vai viver aquilo que Deus tinha para ele. Agora sim, ele está focando, agora ele está colocando sua força e a sua fé. Não cesse de falar deste livro, antes medita nele. De que forma? Dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aí vem a recompensa. Então farás prosperar teu caminho. Ou seja, não basta só dizer no Facebook: tenho foco, tenho força, tenho fé. Ou seja, para o resultado, porque nós vivemos de resultado, queridos. Essa é a verdade. Eu vejo muitas pessoas hoje com pouco resultado, por causa justamente disso. A Bíblia nos orienta, nos dá uma direção que nós precisamos manter o nosso foco em Deus, nossa força na palavra dele e nossa fé nele. Então você vai começar a ver uma diferença nesses momentos. E não estou falando de diferença pequena não, estou falando de grande diferença. Mas grande diferença mesmo. E diz aqui: farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temais nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta mesma promessa estava na vida de Sansão.
Mas nas escolhas de Sansão, ele já começa a quebrar alguns protocolos, sabe? Na escolha, quando ele vai escolher a esposa, quando ele vai namorar, ele já começa a quebrar alguns protocolos. E o pai não é aquele que vai dizer, não, não pode. Não, o pai vai dizer, filho, está errado o que você está fazendo. Lembre que toda semeadura é opcional. Você não é obrigado a semear, mas a colheita, do contrário, é obrigatória. Então você não é obrigado a semear, mas o que você semeou, você é obrigado a colher. Então Manoá estava dizendo, Sansão, meu filho, olha só, cuide o que você está semeando agora. Você não precisa fazer isso. Mas ele teimou, foi lá e fez. E ele começou a levar as coisas de Deus de uma forma leviana, superficial. Então o foco dele não estava no reino. A força dele não estava em empenhar e cumprir o que Deus havia determinado e pela razão pelo qual Deus deixou ele existir. E a sua fé saiu do propósito. Diferentemente, você olha para Josué, você encontra em Josué um homem que também Deus chamou, manteve o seu foco, aplicou a sua força e a sua fé. E todo o livro de Josué você vai ver. Agora vá comigo no verso 20, no capítulo 24, lá no finalzinho. Capítulo 24, verso de número 14. Olha o que vai dizer. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e... Olha o que ele coloca aqui, duas palavras, circule elas: integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servis ao Senhor. Verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. Veja que a vida sempre vai te dar escolhas. A quem sirvais? Se aos deuses, vamos dizer assim, deste mundo, cujo habitais na terra, os deuses imaginários. Aí o que ele vai dizer na última estrofezinha do versículo 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora aqui já tinha se passado bocados de anos. Josué já estava velhinho. Logo depois você vai ver que ele parte para estar com o Senhor. E ele começa, ele mantém o foco, sabe? Ele mantém o foco. Hoje eu li uma reportagem, até o José estava junto, sobre aquela jovem Euraque, o sobrenome dela. Como é que é o nome dela? Andressa, dizendo que tinha desistido de ser pastora, desistido de algumas coisas, porque não era a praia dela. Bom, a praia dela antigamente era prostituição. De repente Deus dá uma oportunidade para salvar, dá uma oportunidade para sair das trevas, entrar no reino de Deus, mas basta um pouco de tempo para o foco mudar. Por quê? Porque aquela vida talvez que se vivia anteriormente já não tinha mais o glamour, os carros chiques, os hotéis de luxo. E de repente, ao passar, se dá conta do seguinte: bah, mas agora na fé essas coisas não tem, tudo mais justo. E aí se dá passos recuando. Se percebe como é que é? Josué passa uma vida toda com a família servindo a Deus, enfrentando gigantes, enfrentando lutas, enfrentando adversidades. Ele chega no final da sua vida, ele diz: ó, vocês podem escolher quem vocês querem servir. Eu já escolhi, eu vou servir a Deus. Eu e minha casa vamos continuar servindo a Deus. Foco, força, fé nas coisas de Deus.
sabe? Uma vez eu disse para um irmão, me perguntou a respeito de como é que funcionava as coisas de Deus. Só, irmão, botei um risco assim, eu disse, ó, você está de um lado aqui, você está vendo esse risco? Então, nós estávamos desse lado aqui. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Passamos para o outro lado. Quem é que fez isso? Jesus ou Cristo. O diabo pode passar de lá para cá? Mas eu posso dar uma escapadinha. De vez em quando eu dou uma saudade, vai para lá, leva umas chapuletadas e volta todo quebrado. Se Deus te chamou para andar com Ele, foco nas coisas dEle. Se Deus te chamou para viver com Ele, foco nas coisas de Deus. Paulo vai dizer em Colossenses, abra lá, capítulo 3. Quem crê que foi ressuscitado com Cristo aqui quando Cristo ressuscitou? Quem crê? Você nasceu de novo. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. A nossa união com Cristo glorificado. Porquanto se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui da terra. Ou seja, foco nas coisas que Deus te deu. Ensina a tua família, ó, meu filho, nós nos convertemos. Outrora nós estávamos do lado contrário, inimigos de Deus. O diabo era o Senhor da nossa vida, nos escravizava. Agora nós recebemos um novo viver, fomos chamados por Deus. Foco nas coisas de Deus, filho. Foco nas coisas de Deus, marido. Foco nas coisas de Deus, esposa. Nós temos que ficar com um olho no peixe e outro no gato. Mas o que a gente faz? A gente acha que a gente recebeu agora uma nova religião. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Antes eu ia na igreja católica, agora eu vou numa igreja evangélica que o pastor Maurício prega. Meu irmão, é muito maior que isso. Foco na vida de Deus. Foco no chamado que Deus te deu. Outrora você estava preso, amarrado pelas correntes do pecado. Hoje Ele te deu vida. Então viva esta vida com Deus e todos que estão na tua volta. Não importa quem seja, defenda o Evangelho na tua maneira de viver. Simples assim, queridos. Essa semana ainda eu estava falando com alguns pastores e surgiu novamente o comentário sobre o aborto. Até o William fez uma pergunta aqui no sábado, né? E eu disse, a Bíblia diz, não matarás. O não matarás, no original grego, diz, não cometerás homicídio. O aborto, sim, é um homicídio. Acabou. Se vão me odiar por causa disso, não me importa, mas a minha posição é essa. Então, pastor, e aquilo que foi feito? Bom, foi feito algo ruim para aquela menina, foi feito algo terrível para ela, mas não é você querendo consertar um erro que você vai provocar um erro maior. Esse é o ponto. Então quer dizer, Deus não me dá a opção para me dizer assim, eu vou corrigir isso. De que forma? Causando um mal maior. Já tinha um mal ali. Já tinha algo errado sido feito ali. Então a gente tem que entender. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso. Então você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que entender mais o ponto de vista de Deus. Simples assim. Simples assim. Capítulo 13 de Romanos vai falar sobre o poder das autoridades para trazer justiça. Porque elas não estão trazendo, o que ocorre? Todos nós padecemos o mal. Então nós temos que perceber. Tão importante quanto você votar num prefeito é você escolher um vereador certo para você votar. Porque eles têm poder de fazer leis. E uma vez feito a lei, tem que se obedecer. Você está entendendo? Então a Bíblia diz que Deus fez os magistrados para o bem. Mas aqueles que entram e não trabalham para o bem, eles são instrumento do mal.
já logo, se eu votei naquela pessoa, eu tenho uma responsabilidade e eu estou pecando. Onde aconteceu o primeiro genocídio de aborto no Velho Testamento? Quando Moisés nasceu. Quem é que produziu isso? Faraó. Mandou matar muitas crianças. E o que Deus fez com o filho dele? O que Deus fez com o filho de Faraó? Novo Testamento. Outro genocídio por mão de Herodes. Quantos bebês morreram quando Cristo nasceu? Agora, se eu voto em alguém que está ligado a aceitar o aborto, já logo eu estou também botando a tecla e dizendo: eu faço parte de todas as crianças que a partir desse momento vão morrer. E um dia Paulo disse: vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos dizer: Senhor, foco, força e fé. Ele diz: mas tudo errado. Você teve foco, mas não naquilo que eu coloquei. Você teve força, mas não naquilo que eu estabeleci. E você teve fé, mas não em mim, porque você fez tudo errado. Você está entendendo em nome de Jesus? É simples a matemática. Então nós temos que olhar e dar atenção. Josué disse: olha só, tem princípios, são inegociáveis, você não pode negociá-los. Não há margem para negócio. Deus não nos dá opção para isso. Simplesmente eu tenho que dizer: Senhor, me ajuda, me dá força para combater este mal. E é nessa força. Então quando Sansão foi levantado, tinha um mal sobre a vida dos israelitas que ele tinha que combater, mas ele usou a sua força para os seus prazeres. Ele tinha que ter um foco. Ele precisava ser o grande libertador daquele povo. O que ele foi? Ele botou o foco nos seus prazeres, acabou caindo na mão de uma prostituta. A sua fé se corrompeu. Então quando você olha, você vai ver que é muito simples colocar no Facebook dizendo: foco, força e fé. É mais fácil você dobrar o joelho, entrar no quarto e dizer: Senhor, olha só, eu preciso do foco, então aviva a minha fé. Eu preciso focar nas coisas certas. Não me deixa perder tempo, Senhor, com coisas que não vão me levar a lugar nenhum. E eu quero empenhar toda a minha força que o Senhor tem me dado pelo certo e pelo correto. Não importa, Senhor, se eu vou ser amado ou odiado, mas eu quero fazer o certo. Eu vou lutar pelo certo. Eu vou lutar pelo verdadeiro. Eu não vou deixar passar essa geração sem que a minha posição de fé dentro da minha casa, da minha família, seja a pessoa de Cristo. Então nessa noite, diga: Deus, eu quero sim ter um foco bem claro nos dias que eu estou vivendo. Eu quero ser como Josué. Eu quero ter força para cumprir tudo o que o Senhor deseja para mim e para minha família. E eu quero, Senhor, que a minha fé esteja firmada sobre os teus fundamentos. Tem uma palavra que Paulo coloca, que eu acho que está em Tessalonicenses, deixa eu achá-la. Quando ele fala que ele veio para 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. Olha o que diz aí. E nós já encerramos. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente. Paulo gostava da coisa presencial. Negócio de coisa virtual não era com Paulo. Paulo diz: estou orando noite e dia, porque eu quero ver vocês. Eu quero estar junto com vocês. Aí olha o que ele vai dizer: para reparar as deficiências da vossa... para reparar as deficiências da vossa fé. Então, é possível ter uma fé deficiente? Sim ou não? É. E me parece que Tessalônica tinha isso. E Paulo disse: eu quero estar pessoalmente com vocês, porque eu tenho uma responsabilidade de Deus. Eu preciso corrigir a fé de vocês. Então
Então nessa noite Deus está dizendo para nós: ei, é tempo de corrigir algumas coisas. É tempo de nós ver se o nosso foco está correto. É tempo de nós ver se a nossa força estamos empenhando naquilo que edifica. Essa semana eu publiquei no Face a frase da filha do dono, dos maiores acionistas do Banco Santander. Dá uma olhada lá. E ele disse: meu pai padeceu num quarto, precisando o ar de graça, com um monte de dinheiro no banco, perdeu a sua vida. Um caminhão de dinheiro no banco, mas não conseguiu suprir a sua necessidade de viver tão simples, o ar que a gente respira. Faltou. Uma vida toda amontoando para simplesmente desaparecer. Deus nos ama, quer o melhor para nós, mas nós temos que focar no certo. Então nessa noite, coloque a mão em teu coração. Diga comigo: